Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nós estamos, como vocês sabem, naquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. Então, capítulo 2, nós vamos ler do verso 13 a 15. Colossenses, capítulo 2, verso 13 a 15. Acompanhe aí a leitura na tua Bíblia. Memorize esses textos e vamos ler. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, olha lá, perdoando todos os vossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o que ele fez? Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E depois que ele cancela o escrito de dívida, ele vai tratar com quem? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs a quê? Ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz, né? Então vamos àquela perguntinha que você está cansado. Eu sempre começo falando isso. Não está cansado não. Vamos lá, vamos recapitular. Porque Paulo escreveu esta carta aos Colossenses. Toda a carta que Paulo escreve, ele quer transmitir a verdade para a igreja e corrigir alguns defeitos, algumas doutrinas enganosas que entrou na igreja. Paulo quase em todas as suas cartas trata disso. Então, escreve essa carta aos Colossenses com qual finalidade? 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Quais são? Você pode falar de cor. É o asceticismo, gnosticismo, misticismo e o judaísmo. Levaram o pessoal para se circuncidar e guardar a lei. Então essas 4 falsas doutrinas, você está vendo elas virem pela televisão, pelas redes sociais, é o que mais se vê nos dias de hoje, são essas 4 falsas doutrinas presentes na igreja. Então o que é o asceticismo? Toda doutrina que me traz sofrimento, que exerce controle da igreja sobre a minha vida, me enche de regras, me dá uma lista de coisas que eu não posso fazer, e outras listas que eu sou obrigado a fazer. Se eu não as fizer, eu vou perder a salvação. Vocês estão entendendo? Então aquela doutrina que me traz sofrimento, que me cobra muito, que Deus exige muito de mim, além do que eu posso fazer. E Ele cobra muito, Ele me põe em muita disciplina, num controle exagerado que me traz sofrimento. E no meio desse asceticismo é que surge o Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? É aquele Deus que Ele está interessado que eu dê coisas para Ele. Ele gosta muito do dinheiro, Ele gosta muito do sacrifício, Ele gosta muito das campanhas, Ele quer que eu faça muito voto. Para Ele ser favorável a mim, primeiro eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que dar coisas para Ele. Eu tenho que dar, daí que vem a frase, eu tenho que dar o meu melhor. O que é o meu melhor? É o máximo de dinheiro que eu tenho que dar para a igreja, porque Deus quer isso de mim. Aí Ele vai avaliar o que eu dou para Ele. E dentro da avaliação que Ele vai fazer, Ele aí vai me abençoar um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com aquilo que eu dei. Então é um Deus que me cobra muito. E Ele quer que, para ser favorável a mim, eu vou repetir, eu tenho que dar coisas para Ele, fazer o que Ele quer, dar dízimo, dar oferta, cumprir tudo isso, porque se eu deixar de cumprir tudo isso, eu vou perder a salvação, Ele não vai ser favorável a mim. Não é? E daí vem aquele controle da liderança sobre os seus liderados. A igreja é feita massa de manobra, a igreja é feita como se fosse um partido político, e políticos entram na igreja, a igreja deixa de ser igreja. Tudo isso vem através do quê? Do asceticismo.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não vê esse quadro atual da igreja aí, latente? Basta ligar nesses programas de televisão que estão aí na televisão, que falam que é a igreja, o que eles pregam, o que eles fazem. Qual outra coisa? Gnosticismo. O que é o gnosticismo? Eu quero um Deus emocional, um Deus que eu sinta na minha carne, que a minha carne pegue fogo, que eu fique arrepiado, um Deus que, quando o Espírito vem em mim, eu perco o controle, ele me descontrola, eu faço coisas sem sentido, eu pulo, eu caio no chão, eu viro cambalhota, eu saio que nem um aviãozinho no meio da igreja, começo a rodar assim, ó, né? Entende? Fico rodando e gritando e rabababá, falando em línguas, aquele descontrole todo. Aí no meio de tudo isso surgem os adivinhos. Quem são os adivinhos? Aqueles que começam, olha, Deus me mostra isso, Deus me revelou aquilo, Deus manda te dizer isso, e começa a controlar a vida das pessoas. Geralmente é o pastor, a pastor, o líder principal que tem o tal de dom de revelação. E começa a controlar a vida da igreja baseado nas coisas que vêm na cabeça dele. Não importa se não está na palavra, desde que veio na cabeça dele, ele fala que Deus revelou, e começa a conduzir a igreja baseado nas revelações, dizendo que isso é dom de revelação. E acaba controlando a vida das pessoas, subjugando, e tudo que se faz na igreja é baseado não naquilo que está escrito, não no evangelho, é baseado naquilo que ele teve por revelação. Vamos ler isso? Eu não queria tomar muito tempo, mas aí no capítulo 2, onde você está, vamos lá no verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, presto até culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então as pessoas têm visões, qualquer coisa que vem na cabeça deles, eles falam que é Deus revelando, que é Deus falando, eles deixam a palavra de Deus de lado e começam a controlar a igreja, a cabeça das pessoas, baseado nas revelações. Eu já vi gente até que se casou com outro porque Deus revelou que tinha que ser assim. Eu vi gente fazendo coisas absurdas na vida deles, sem discernimento, porque alguém disse, que Deus mostrou para alguém que a pessoa tinha que fazer aquilo. Eu lembro de um irmão que tinha uma pequena empresa indo bem. Um dia ele foi num lugar e a reveladora revelou para ele que ele tinha que se associar com aquele outro irmão, que não tinha nada a ver, e ele se associou, obedeceu a revelação. Esse outro irmão entrou lá entrou lá que nem uma ovelhinha. Com o passar do tempo, deu um desfalque enorme na empresa dele, roubou, a empresa foi à falência. Por quê? Porque alguém revelou que tinha que ser sócio daquele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou brincando, eu estou falando a verdade. Então, o gnosticismo, as pessoas querem um Deus do fogo, do anjo, o varão de branco chegou, né? Eu canto sempre aquela musiquinha, né? Não vou cantar hoje, não interessa. Quer que eu cante? Não vou cantar, estou enjoado dele, tudo que cantei aqui. Então isso é o gnosticismo. Que outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. Você vai numa igreja hoje que se diz evangélica, está escrito na frente dela, Jesus Cristo é o Senhor, não está? Aí você vai, ainda bem que ele concordou. Aí você vai lá, você vê, tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de catolicismo e um pouquinho em nome de Jesus. Em nome, quando eu falo assim, é que o carioca que fala assim, você sabe o que eu estou dizendo, né? Em nome de Jesus. Aí você vai num culto, você vê lá, rosa ungida, água orada, terra de Israel, óleo santo, água do Rio Jordão, banho de descarrego, sal grosso, um corredor de sal grosso, uma porta de madeira, todo mundo passando lá, e todo mundo sói. Você vê lá que é uma macumba pura. Tudo que se usava na macumba, banho de descarrego, tem tudo, eles trouxeram para dentro da igreja. E está lá, invoca demônio, manifesta, tranca a rua, invocando o demônio. Procura no evangelho se tem alguém que invocou demônio, mandou manifestar o demônio. Alguma vez na vida, aquele se torna que nem um terreiro de macumba. E as pessoas estão lá acreditando, hein? Leva o salzinho grosso para casa. A irmã que não tem o marido,
crente, olha, leva esse sal grosso ungido e joga escondido na comida dele, que ele vai comer a comida com sal ungido e vai vir para a igreja. E você vê cada invenção, cada loucura dentro de uma igreja que fala que é em nome do Senhor Jesus. Então você vê um pouquinho de macumba, a água benta da igreja católica virou água ungida, não é? Entende? Você vê um pouquinho de catolicismo, é uma mistura de tudo. E no final, em nome do Senhor Jesus. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. No capítulo de número 2, você onde está aqui? Ó, no verso 8, olha lá. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas. Olha as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, essas são as sutilezas. Para atrair as pessoas, eles fazem coisas de qualquer religião, dizendo que agora é em nome de Deus. Vocês estão entendendo? E quem não conhece o Evangelho está desprotegido, ele vai acreditar. Ele vai pegar agorado, sal grosso, o frasquinho com suco de uva, que é o sangue de Jesus, vai passar nos umbrais da porta para ser protegido para o demônio não entrar. Não é? Ele vai na sexta-feira, quarta-feira ele está no culto do Espírito Santo, busca o Espírito Santo, Espírito Santo. Na sexta-feira, um dia e meio depois, ele está com a mão na cabeça, sai demônio de mim. Na quarta ele busca o Espírito Santo e recebe. Na sexta entrou o diabo, que ele tem que expulsar. Olha a cabeça de uma pessoa que vive num ambiente assim, a cabeça dele é destruída, ele é um perturbado. Ele vê demônio em tudo. Quarta-feira Espírito Santo, sexta-feira tem demônio. Sessão de descarrego, fechamento de corpo. Vai lá, vai ter uma unção que vai fechar o seu corpo. Essa conversa de fechamento de corpo é de macumba, não tem nada a ver com o Evangelho. Não existe isso no Evangelho. Então você vai numa igreja que diz evangélica e está lá esse monte de sutileza, tradição, está lá esse misticismo, uma mistura de um monte de coisa. Você não vê isso na televisão? Você já viu um programa aí que tem agenda de pastores? Você viu que eles oferecem vassoura ungida, cimento da casa própria, tijolo, tudo ungido, chavinha da casa própria, um maciamento de plástico, tudo ungido. Você vai lá, dá o dinheiro, faz a campanha, leva a chavinha de plástico pela fé, Deus vai te dar uma casa própria. Você já viu eles dando potinho, um saquinho de cimento ungido, ou tijolinho ungido da casa própria? Primeiro você tem que ir lá dar o dinheiro, para pegar uma coisinha daquela. Meus irmãos, isso não é evangelho, isso é o engano, isso é a mentira. E qual outra falsa doutrina que entrou lá? Vamos ler aqui, capítulo de número 2, nós vamos começar a trabalhar nessas coisas. Verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, festa, lua novas ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, tudo isso aqui é o que se praticava na lei. Então, nós temos que entender uma coisa. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo para quem? Para a justiça daquele que acredita. Então, você tem que ter isso em mente, meus irmãos. A velha aliança acabou na cruz. Tudo aquilo que se praticava no Velho Testamento, sacerdotes, sacrifícios, as festas judaicas, os símbolos, a matança de animais, tudo aquilo que se praticava na Velha Aliança, aquilo lá é judaísmo, não é evangelho. Aquela aliança que Deus fez com aquele povo, fez com o povo judeu, os demais povos não tinham parte nessa aliança. Todo aquele ritual religioso judaico, aquilo é a Velha Aliança. Aquilo foi útil, é dado por Deus? Claro, Deus que trouxe tudo aquilo. Veio de Deus, foi útil por um período, mas quando Cristo vem, Ele vem para cumprir tudo aquilo lá. Ele cumpriu os sacrifícios da lei, o derramamento de sangue. Ele cumpriu todos aqueles rituais. Tudo no Velho Testamento que se referia a Jesus Cristo na cruz, já se cumpriu na cruz, então tudo aquilo acabou. Isaías 56, que fala do ungido de Deus, o homem sofredor, que ele levou as doenças e os nossos pecados caíram sobre ele, já se cumpriu na cruz. Isaías 53 já se cumpriu. Então tudo que se falava de Jesus apontava para o futuro.
Quando Cristo vem, ele cumpre tudo aquilo, ele cumpriu a lei, e quando ele cumpre tudo aquilo, estabelece a nova aliança no sangue derramado na cruz, aquilo tudo acabou, é o fim. O judaísmo acabou. Toda aquela parafernália da velha aliança acabou na cruz. Ele estabelece, eu não posso parar de falar isso. Ele estabelece um novo testamento. A pessoa toma a ceia e pega o cálice, o pastor fala, este cálice é o novo testamento do meu sangue, mas ela está lá no velho. Ela está lá nas pregações de lá, praticando o judaísmo. Então, a lei acabou, o judaísmo acabou na cruz, da cruz para frente, principalmente eu encontro isso nas cartas de Paulo. Começa a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Novo, começa o evangelho da graça de Deus, vem revelações extraordinárias através de Paulo, o evangelho da graça de Deus. E se eu pegar a igreja e voltar para trás, eu caio no ministério da morte, porque a lei era ministério da morte. De onde vêm as falsas doutrinas? No Velho Testamento. De onde vem jejum, obrigatoriedade de ser dizimista, aquele monte de obras que eu tenho que fazer, festas das primícias, unção com isso, unção com aquilo, voto, de onde vem? Tudo prática do judaísmo. Quando Cristo vem e estabelece a nova aliança, vê se Paulo alguma vez levou alguém a fazer voto. Se Paulo cobrou, disse que se a pessoa não desse o dízimo ia para o inferno. Vê se alguma vez ele falou isso. Pastor, você não tem medo de ficar sem recursos para pagar o aluguel da igreja? Se eu ficar, o que eu vou fazer? Mas tem que falar a verdade. Vocês estão entendendo? Paulo nunca fez nada dessas coisas, nunca passou óleo em ninguém. Paulo nunca ensinou nada do judaísmo, porque ele pregava o que é o evangelho. Paulo nunca levou ninguém a montes, nunca levou ninguém a fazer voto, nunca levou ninguém a fazer sacrifício. Ele pregava o Cristo crucificado e ensinava tudo aquilo que Jesus já fez por cada um de nós e nos deu gratuitamente. Está claro isso na sua mente? Então vou repetir, pegar a igreja hoje, levar ela para o Velho Testamento e ficar com aquela mentalidade, eu volto para o ministério da morte, que é a lei, ministério da condenação. Então você vê hoje um monte de gente vestida como judeu, par na cabeça, né? Construíram até uma maldição aqui em São Paulo, que é um tal de Templo de Salomão, que Deus destruiu lá nos anos 70 e até hoje não foi reconstruído. Vocês estão entendendo? E faz rituais da lei lá, tem gente até vestida de sacerdote lá dentro. Tem até a réplica da Arca da Aliança. Deus não está nesse lugar. O que está é uma religião política nesse lugar. Nada mais que isso. Recebe isso? É sério isso que eu estou te dizendo. Então Paulo escreve essa carta para quê? Olha, vocês voltaram as costas para o Cristo crucificado. Vocês não sabem que Jesus Cristo é Deus, o Criador de todas as coisas, e que Ele estabeleceu uma nova aliança no sangue. Vocês estão no Evangelho da Graça de Deus, vocês voltaram as costas para essa verdade e abraçaram essas falsas doutrinas. O que a falsa doutrina faz na mente da pessoa? Primeira coisa, apaga o que é o Evangelho. O que Cristo fez não é importante, o importante é que a campanha que vai ser feita. Eles vivem atrás de campanha, voto. Não para, vai nessas igrejas, só campanha, acaba uma, começa a outra. E todas você vai alcançar, só que você nunca alcança. Aí você deixa lá os envelopes todos da campanha, acabou, na segunda-feira já começa uma outra campanha. Começa ou não começa? E assim vai, e assim vai, e assim vai. Então eles se afastaram, a falsa doutrina cega a mente das pessoas. Apaga do coração o entendimento da verdade do Evangelho. A pessoa fica com um véu na mente, bitolada, religiosa, e isso traz angústia, tristeza, sofrimento para a vida dela. Então Paulo escreveu esta carta para trazer uma limpeza, uma orientação na vida deles. E nós estamos falando isso desde, acho que de novembro do ano passado. Até que chegamos no capítulo 2, né? Vamos ler de novo do 13 a 15. Nós já falamos do versículo 13, na semana passada falamos do verso 14, e hoje vamos falar do verso 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então eu tenho que ter essa compreensão, olha. Tem que ter uma visão de quem é o diabo no Velho Testamento, na lei,
E tem que ter uma visão do que aconteceu com o diabo da cruz para frente. São duas coisas bem diferentes, né? Quem era o diabo que ele fazia antes da cruz? E quem é o diabo que aconteceu com ele depois da cruz? Depois que Cristo morre na cruz. Mantém isso na tua mente agora. Tá bom? Então, quem são esses principados e potestades que Paulo está dizendo que eles foram despojados e Cristo triunfou deles na cruz? Então vamos lá para Apocalipse capítulo 12, vamos ser breve nisso aqui. Apocalipse capítulo 12, esse é fácil de achar, né? Capítulo 12 de Apocalipse, vamos ler aqui, a partir do verso 7. Olha, isso que nós vamos ler aqui, essa peleja no céu, uma coisa antes da cruz. Então você tem que distinguir isso bem, né? É uma coisa que aconteceu antes da cruz, não depois da cruz. A realidade depois da cruz é uma coisa totalmente diferente. Então, verso 7. Houve peleja no céu, olha lá, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quando isso aconteceu, antes ou depois da cruz? Antes. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Quando isso aconteceu? Antes da cruz. E foi expulso, olha lá, quem é? O grande dragão, a antiga serpente, olha a serpente lá de Gênesis 3, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra. Quando? Antes ou depois da cruz? Antes da cruz, vai? E com ele os seus anjos. Então presta atenção. Quem são esses principados e potestades que Paulo fala? Depois da cruz que eles foram despojados publicamente. Publicamente por quê? Aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz não estavam entendendo nada o que estava acontecendo. Nada. Não é esse o público que Paulo está dizendo. Esse público que Paulo está dizendo são as regiões celestiais, os anjos, tanto do bem quanto do mal. Todos viram o que aconteceu na cruz. As milícias celestiais, que eram o público, todos viram o que aconteceu com o diabo na cruz. Os demônios todos viram o que aconteceu com o diabo na cruz. Viram ou não viram? Então, esses principados e potestades, é esses que Paulo está se referindo, que eles foram totalmente despojados na cruz. Todos eles, não sobrou nenhum. Antes da cruz, não. Mas depois da cruz, eles foram todos despojados. O que é ser despojado? O que é ser despojado? É uma pessoa, vamos supor que tem uma cidade, houve lá alguma coisa e toda a população foi no mercado que tinha lá e saqueou o mercado, roubou lá de dentro tudo que tinha. Aquilo só ficou o galpão e aquele galpão todo vazio por dentro. Houve um saqueamento disso aí, foi saqueado. Essa é a expressão de despojado. Significa o quê? Que na cruz, Cristo despojou todos eles, desfez o poder que eles tinham, desfez toda a autoridade que eles tinham, desfez todo o domínio que eles tinham, despojou por completo todos eles. Quem são esses principados? Esses demônios que pela queda do diabo vieram parar aqui na terra. Despojou ou não despojou? Despojou. Todos os demônios foram despojados. Olha, presta atenção, acalma aí a tua mente, não deixa passar isso. Todos eles foram saqueados. Quando Cristo morre na cruz, Cristo quita a nossa dívida. O escrito que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. A dívida foi quitada. Quitando a dívida do pecado, o diabo não tem nenhuma legalidade mais sobre a pessoa. Acabou. Agora ele se dirige para os principados e potestades. Ele vai despojar todos eles, toda a autoridade deles que eles tinham foram despojados. Eles foram saqueados pelo Senhor Jesus. Foram ou não foram? Não está escrito. Se eu for procurar isso no Velho Testamento, eu não encontro esse feito.
Mas depois da cruz, isso está claro diante de cada um de nós. Então não vou cair essa casta de demônio não sai se não for por jejum e oração. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não encontra, aí voltarei para minha casa e encontro a casa varrida, adornada, limpinha. Aí vem e traz outros 7 espíritos pior. O estado daquele homem fica pior do que era. Não, isso aí é antes da cruz. Essa casa vazia não é crente. Vocês estão entendendo? O crente é casa cheia. Vocês estão entendendo? Então é um texto que está antes da cruz, ele está falando isso para aqueles judeus que eram contra ele, e que falava que eles tinham espírito de Beelzebul, maioral dos demônios. Uma coisa antes da cruz. Tem um monte de crente acreditando que se o crente deixou de ir na igreja, ele vai ficar a casa vazia. Vem 7 espíritos entrar nele. Não é isso que esse falso evangelho prega e põe medo em todo mundo? Saiu da igreja, está desigrejado. Às vezes tem igreja que você tem que sair. Igreja que vive fazendo campanha, voto, sacrifício, tomando o dinheiro das pessoas, você tem que sair. Não se envolve, porque isso aí é o falso evangelho. Nossa, acho que eu estou meio pentecostal hoje. Isso aí são os exploradores da fé que querem trízimo, dízimo, todo o teu dinheiro, e campanha só dinheiro nessas igrejas. Tem que sair. Isso aí é uma arapuca que prende as pessoas nos dias de hoje. Então o crente está com medo de ser casa vazia, gente. Outros... E quando sai desses lugares, está amaldiçoado. Amaldiçoam as pessoas. Mas na cruz, depois, Paulo tem essa revelação, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou de todos eles aonde? Na cruz. Então esse monte de demônio foi todo despojado. São um fracasso total. Foram destituídos de qualquer coisa. Cristo triunfou na cruz sobre todos eles. Não tenha medo de macumba, de feitiçaria. Não seja supersticioso. Tudo é um demônio, tudo é um demônio na minha vida, tudo é um demônio na minha casa, um demônio no marido, tudo é demônio. O cara está 20 anos na igreja, cheio de demônio. É o evangelho da mentira, que atormenta a cabeça das pessoas, porque não prega o evangelho da graça de Deus, que é a verdade. Foram despojados ou não? Foram. Agora, vamos um pouquinho antes da cruz. Um pouquinho antes da cruz. Vamos lá para aquele texto que põe medo em todo mundo. Vamos lá, Jó, capítulo de número 1, né? Vai lá, Jó, abre em Salmos, é um livro que antecede Salmos. Jó, capítulo de número 1. Vamos ler algumas coisas, vamos fazer uma grande leitura aqui. Agora eu te pergunto, antes de nós lermos, você tem que ter isso aqui em mente. Esse texto aqui, quando Jó é escrito, Jó foi escrito entre 500 a 600 anos antes da vinda de Cristo. Repare bem, quando Jó foi escrito, 500 a 600 anos antes de Cristo vir aqui na Terra. Então é uma coisa lá do Velho Testamento. Está bem claro isso? Quando isso aconteceu com Jó, Jesus havia vindo ao mundo, olha o arroz com feijão, não. Ele havia derramado sangue? Não. A nova aliança estava em vigor? Não. Então é um texto, um acontecimento antes da cruz, antes da vinda do Senhor Jesus na terra, antes da vitória 100% que ele teve na cruz. Então tenha isso na tua mente. Esse texto vai passar pela cruz? Não pode passar, porque na cruz Cristo pôs um fim nessa liberdade, nessa atuação do diabo aqui na terra, gente. Vamos lá, Jó, capítulo de número 1, e vamos ler versos... Jó 1, 6, né? E nós vamos lendo bastante. Vamos lá, Jó 1, 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, repare bem, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com Sebe, e ele e a sua casa com tudo quanto tem? E a obra das suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendes a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Então presta atenção, primeira coisa que você vê aqui, depois nós vamos continuar a leitura. Olha na velha aliança, o diabo tinha liberdade de se apresentar nos céus diante de Deus com os filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, passa depois da cruz, você acha que ele tem essa liberdade? O que você acha? Jesus não fez nada com ele? O que você acha? Então, Deus falou a respeito de Jó com Satanás, e Satanás disse o quê? Você tornou ele rico, abençoa a família, abençoa as obras da sua mão. Tira tudo isso para ver se ele não blasfema diante da tua face. Satanás falando isso diante de Deus. Continua a leitura. Verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas, filhos e filhas de Jó, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas passeam juntas a ele. De repente vieram sobre eles os sabeus e o levaram e mataram os servos a fios de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus, olha lá, fogo de Deus ou fogo do diabo? Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Quem é que fez isso? Deus ou o diabo? O diabo faz cair fogo também. Vocês estão entendendo? E os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda, quando veio outro e disse: divertiam-se os caldeus em 3 bandos, aliás, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei e vim trazer a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te boa nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça. Olha o voto aqui. Levantou-se da terra e o adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus permitiu que o diabo fizesse isso na vida de Jó? Deus permitiu. Isso aí é um acontecimento na velha aliança. A cruz não aconteceu ainda. Os principados e potestades não foram ainda despojados. O diabo na velha aliança tinha essa liberdade toda. Agora, o que é feito? É pegar desse texto aqui, apresentado para o crente, e dizer assim para ele: olha, Deus vai permitir que o diabo toque na tua vida. E o crente fica apavorado. Eles não distinguem aquilo que acabou na cruz e aquilo que começou. Aquilo que Jesus fez na cruz e aquilo que não havia sido feito antes da cruz. Então Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Qual foi o autor de todo aquele desastre, aquilo que aconteceu com Jó? Foi o próprio Deus. Aquele fogo que caiu do céu, que eles falaram que era fogo de Deus. Era fogo de Deus ou fogo de Satanás? Fogo de Satanás. Deus permitiu? Permitiu. Agora, Deus vai permitir isso na nova aliança? Deus vai deixar um acontecimento acontecer no Novo Testamento, depois da cruz, depois que os demônios foram despojados? Nunca, meus irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Antes da cruz tinha isso, depois jamais. Continua a leitura, capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, de novo, olha lá, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu-lhe Satanás:
ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende a mão, porém, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema contra ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, Deus permitindo, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás na presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Até aí tá bom. Novamente Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus e fala: toca na vida dele, ele vai te temer. E, aliás, ele vai te negar. E Deus permitiu, e Satanás o feriu com tumores malignos, e Jó foi fiel a Deus, e você sabe que depois Deus restituiu tudo de volta, e muitas vezes mais tudo aquilo que Jó perdeu. Mas a tônica é o seguinte: como que o diabo se apresenta na presença de Deus e bate esse papo com ele e afronta Deus dizendo a respeito de Jó? Como é que Deus permite que Satanás vá fazer isso com um servo que era íntegro diante dele? Deus permitiu, não está isso na Bíblia? Está isso na Bíblia. Isso é antes ou depois da cruz? Antes da cruz e depois da cruz. Tudo não mudou? Tudo não foi mudado? A nova aliança não pôs um fim em todo esse tipo de coisa? Então você vê gente que não acredita nisso. Ele acredita no seguinte: até hoje, vou repetir, Deus permite que o diabo fique tocando na vida de todo mundo. Você não veio na igreja, Deus vai pôr a mão no teu filho. Você não veio na igreja, vai pôr a mão no teu marido. Você não jejuou, você não deu dízimo, olha aí o devorador, que é um demônio, vai acabar com... É um monte de ameaça o tempo todo, de sufoco o tempo todo, de condenação o tempo todo. Pregam mais o diabo do que aquilo que Cristo fez na cruz. Esse texto aqui não passa pela cruz. Esse acontecimento não passa pela cruz. Na cruz é o fim dessa liberdade que o diabo tinha. É ou não é? Recebe isso que eu estou te dizendo? Então vou falar com calma. Olha para mim. Nossa, né? Ó o poder do pastor, né? Mas olha para mim. Esse texto passa pela cruz. Esse comportamento que Deus teve lá passa pela cruz. O diabo tocando num servo de Deus como Jó passa pela cruz? Não passa, meus irmãos. Acabou na cruz. Na cruz ele despojou todos os principados e potestades. Se você crer nisso, deixar essa revelação bater na tua mente e no teu coração, acabou o medo. Essas coisas acabaram. Por isso que a cruz é o fim de uma era, o fim de uma aliança e o início de outra. É totalmente diferente. Tudo mudou depois da cruz. Vamos para outro texto. Hebreus. Capítulo de número 2, vamos lá. Olha, antes de Hebreus, vamos para Gênesis 3,15. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vamos ver uma promessa que Deus fez logo no começo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Depois que o homem pecou e o planeta entrou debaixo de maldição, vamos ver no verso 14 uma palavra que o Senhor dirige à serpente. Nós já lemos lá em Apocalipse que aquele diabo que se chama Satanás, aquele dragão, ele é a antiga serpente. É esse que está aqui, ó. É esse a quem Deus vai amaldiçoar e vai pronunciar uma sentença, uma profecia sobre ele. Olha lá, verso 14, Gênesis 3, 14. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu próprio ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Agora presta atenção na promessa. Porém inimizade entre ti e a mulher. Então surge uma inimizade aí. Entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é esse seu descendente? O descendente que viria da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o quê?
o calcanhar. Então o que ele disse para a serpente? Olha, vai haver uma inimizade entre você e a mulher. A mulher vai gerar um descendente dela. Vai vir alguém nesta terra que entrou debaixo de maldição e foi corrompida por causa do pecado. Vai vir um descendente da mulher. Ele vai fazer o que em você, serpente? Ele vai te ferir na cabeça. E você vai feri-lo no calcanhar. Onde Cristo foi ferido no calcanhar? Na cruz por causa do pecado. Mas a serpente foi ferida na cabeça. Você acredita nisso? Da mulher vem um descendente, presta atenção. Ele vai ferir a serpente na cabeça. Aonde que aconteceu isso? Na cruz, meus irmãos. O que acontece se essa pessoa é ferida na cabeça? Vou dar aquele exemplo, aquela ilustração simples. Tem um derrame, parou aqui a cabeça, ainda que o corpo esteja saudável, as pernas e braços e músculos, o derrame, a cabeça controla todo o sistema do teu corpo. Eu estou falando com você aqui porque minha cabeça está trabalhando na minha língua, dando inteligência para mim expressar essas palavras. Estou mexendo a minha mão, não estou nem vendo, mas aqui dentro, meu cérebro está mexendo a mão para ficar em paralelo com aquilo que eu estou falando. Vocês estão entendendo ou não? Parou a cabeça, o corpo todo morre. Se a pessoa tem derrame do lado direito da cabeça, o lado direito administra o lado esquerdo do corpo. Vai parar, ela vai ficar o lado esquerdo paralisado. Por quê? Porque a cabeça dela foi ferida do lado direito. E o resto paralisa tudo. Se tem um derrame total, coma e caixão. Ainda que o coração estivesse bem, ainda que as pernas estivessem fortes, ainda que os braços estivessem fortes, parou a cabeça, o corpo todo é paralisado, morto e neutralizado. Agora, o diabo foi ferido na cabeça ou não? Foi, meus irmãos, já aconteceu isso. Aonde que aconteceu isso? Aconteceu isso na cruz. Aconteceu isso na cruz. Então, na cruz, o diabo é ferido na cabeça. O corpo dele todo é ele e os seus demônios. O que aconteceu com o corpo do diabo? Com os seus demônios, sua autoridade, seu poder. Teve um derrame, tudo paralisado, tudo destruído, tudo aniquilado. Virou um farrapo. Acabou, meus irmãos. Está escrito isso ou não está? Pastor, onde o senhor prova na palavra de Deus? Vamos lá, Hebreus. Agora que você vai lá para Hebreus. Hebreus 2,14. Olha, se eu procurar um texto desse no Velho Testamento, não existe. Se eu procurar em Mateus, Marcos, Lucas e João, um texto desse que nós vamos ler, não existe. Mas depois da cruz, Deus revelou isso ao apóstolo Paulo. Olha lá, verso 14, Hebreus 2,14. Olha, isso está escrito, isso aqui é verdade. Pedro entendeu isso com clareza? Não. Tiago entendeu isso com clareza? Não, porque se tivesse entendido, teria escrito. Judas entendeu isso com clareza? Não. Não entenderam, porque o único que falou essas verdades foi o apóstolo Paulo. Olha lá, verso 14. Visto que os filhos, olha, quem são os filhos? Somos nós, tem participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. Então Cristo teve um corpo de carne e sangue, um corpo perfeito, um sangue perfeito e puro, um corpo sem essa natureza adâmica que todos nós temos, um corpo de carne e sangue. Para quê? Para que por sua morte destruísse, uma tradução está aniquilasse, outra está destruísse. Destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte. Uma tradução diz que tem, uma tradução diz que tinha. Essa que tinha o poder da morte é a verdadeira, porque Cristo ressuscitou, quebrou o poder da morte. Vou ler de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte ela destruísse o que tem o poder da morte, o que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão a vida toda. Então o que aconteceu com o diabo? Aonde é? Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Olha, para que por sua morte, está acompanhando? Destruísse, para que por sua morte, o que foi que destruiu o diabo? Foi o jejum?
as campanhas, a gritaria, a unção com óleo, não. Para que por sua morte destruísse. É ou não é isso que está escrito? O que tinha o poder da morte, quem é essa pessoa? O diabo. Então o diabo foi destruído pela morte de Cristo na cruz. Foi destruído. Eu não encontro isso no Velho Testamento. Eu não encontro isso em Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz. Eu não encontro. Porque a cruz não havia acontecido. Esse texto que nós lemos de Jó não passa pela cruz. Porque aquele que estava lá na presença de Deus, afrontando Deus, dizendo que Jó iria negá-lo e traí-lo, esse aqui, depois da cruz, foi destruído, aniquilado, reduzido a nada. Por exemplo, nós estamos vivendo essa catástrofe lá do sul do país, sim ou não? Você viu, eu vi dezenas de imagens daquele rio Guaíba que subiu tanto o nível, ele acabou com que? Porto Alegre. Você viu imagens de Porto Alegre? Uma cidade próspera, uma cidade rica, ficou totalmente destruída. A água veio, entrou em todas as casas, acabou com tudo, acabou com o aeroporto. Porto Alegre foi destruída ou não? O que aconteceu com o diabo? Foi destruído, reduzido a nada. Só que Porto Alegre pode ser reconstruída. Mas o diabo não pode ser reconstruído, ou readaptado, ou recondicionado. Você viu que destruição acabou com o sul do país ou não acabou? Acabou com o diabo na cruz ou não acabou? Acabou, meus irmãos. Acabou. Então esse negócio do diabo grande, o diabo forte, ele está atrás de você, ele vai te pegar. Olha a macumba, olha a superstição, olha o mal olhado, põe sal grosso. Isso tudo é um falso evangelho, um evangelho da mentira, um evangelho de morte, um evangelho de escravidão, que exalta o diabo o tempo todo e não mostra a verdade do que aconteceu com ele depois da cruz. Foi destruído. Destruído por quem? Pelo jejum que a igreja fez? Por a campanha, por ficar rodeando Jericó? Porque passou óleo em todos os umbrais da igreja, nas cadeiras, na testa. Foi destruída porque entrou num corredor de sal grosso, matou o devorador porque deu dízimo. É por essas coisas. Nada que o homem pode fazer tinha poder de derrubar o diabo. O diabo é um ser que já existia antes da criação do mundo. Ele esteve na presença de Deus, conhecia os louvores, ele conheceu o céu. Ele era um querubim, antes de ser diabo, era um querubim da guarda. Conhecia Deus, que dar um golpe de estado em Deus nos céus. Foi amaldiçoado, caiu aqui na terra. Aí está um homenzinho aqui pequeno. Olha, eu estou com um olhinho aqui, hein, diabo. Vocês estão entendendo? Querendo vencer com um pouquinho de óleo uma mente de milhares e milhares e milhares de anos, que conhece o homem desde o princípio. Está um homenzinho aqui, vou te amarrar. Vocês estão entendendo? Está amarrado. Quer amarrar uma mente de milhares e milhares e conhece, observa o homem desde Gênesis 3 e fez o homem cair lá. Um homenzinho gritando aqui. O que ele vai poder fazer? Não pode fazer nada. Por isso que Cristo veio, ele veio, foi para a cruz, e na cruz ele destruiu o que tinha o poder da morte, quitou a nossa dívida, removeu a dívida, agora ele se dirige para o diabo e os principados e potestades, e os destrói, os despoja na cruz, aniquilou cada um deles, e não tem como eles se recondicionarem, não tem como eles se renovarem, eles são um desastre, um fracasso, uma fraqueza total. Agora ele deixou de existir? Não, meus irmãos. Rio Grande do Sul está lá, continua lá, não continua? Não, vai ser reconstruída no decorrer dos anos? Vai. O diabo deixou de existir? Não. Tem muito pregador da graça dizendo o seguinte, que o diabo era um adjetivo, que o diabo não existiu, que Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus era a carne dele sendo tentada por aquele monte de coisa. Ele deixou de existir? Não, ele está aí, ele tem uma função ainda. Mas com relação à igreja, com relação a eu,
a você, a nós que somos igreja, a nós que somos o povo da fé, os filhos de Deus, liquidado, destruído, aniquilado, reduzido a nada. O diabo é um nada diante da igreja, é um fracassado. Os demônios é um nada diante da igreja. Isso vai contra tudo que você tem ouvido no falso evangelho que te põe medo e te destrói a mente das pessoas. Eu estava ouvindo um debate que me chamou a atenção. A ação do diabo no Velho e no Novo Testamento. Eu falei, opa, é agora que eu vou ouvir alguém dizer alguma coisa sobre depois da cruz tudo mudou. Então vieram 2 teólogos, PhD disso, daquilo, né? Eu fiquei atento, vou ouvir esse debate. Aí começaram a falar do Velho Testamento, o diabo do Velho Testamento, o que ele fazia. Eu falei, muito bem, muito bem. E falou sobre Jó. Bom, Deus controla o diabo, de fato controla, porque para o diabo fazer qualquer coisa para Jó, pediu autorização para Deus. Aquele endemoniado gadareno, quando Jesus expulsou aquela legião, eles pediram, por favor, deixa eu entrar nos porcos. Então, o diabo é controlado por Deus, não faz o que ele quer. Então eu falei, vai sair uma coisa boa. Ouvi aquilo, eles falaram, quando foram para o Novo Testamento, falaram do diabo, da força do diabo, de Apocalipse, tal. Eu esperando, fala depois da cruz, fala, sabe aquela torcida, vamos, é agora, lê lá Colossenses, vamos, lê Hebreus, eles falaram, não leram nada de Colossenses, não leram nada de Hebreus, e mantiveram o diabo no auge, no topo do poder. Eu falei, pelo amor de Deus, que fracasso, manteve o medo no coração de todo mundo que estava ansioso para ouvir alguma coisa de que o diabo foi aniquilado e destruído na cruz. Estava ansioso. Então qual é a visão do diabo na velha aliança? Está livre, vai na presença de Deus, afronta o servo de Deus. Deus até permite que ele faça alguma coisa, mas depois da cruz, no evangelho que o apóstolo Paulo recebeu, revelação nas cartas de Paulo, o que aconteceu com o diabo? E despojando os principados e potestades, publicamente, o público que estava ali eram os anjos de Deus, os arcanjos, os demônios, todo mundo viu que o diabo foi despojado e destruído na cruz. Eles sabem disso. O mundo celestial sabe que eles foram todos despojados. O mundo celestial sabe que o diabo, esses são o público espiritual que estava vendo o que estava acontecendo. Eles sabem que o diabo foi aniquilado e destruído na cruz. Eles sabem. E nós sabemos porque Paulo trouxe a revelação do Evangelho da graça de Deus. Então ande com alegria. Medo do diabo em quê? Qual é a tática do diabo? É a que está aí. Sempre desviar a pessoa da verdade da palavra de Deus. Ele usa a própria palavra, como na tentação em Mateus capítulo 4. Ele veio com o Salmo 91. Aquele salmo que está aberto na mesa de certas pessoas, na casa do crente, que ele deixa lá como se fosse um talismã para espantar o mal, né? Esse salmo que um monte de gente fala, cairão mil ao teu lado, 10.000 ao teu... O salmo do medo, porque ali é gente que está vendo seta, está vendo um mal do lado, está vendo isso, está com medo, o Senhor vai me livrar de tudo isso, vai me livrar. Mas na nova aliança ele já nos livrou. Ele já nos livrou, Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino onde nós somos transportados, nós temos a remissão dos pecados, no qual nós temos a redenção, o fim de todo cativeiro. A redenção é o fim da escravidão e a nossa culpa, e a remissão de todos os pecados. Então, depois da cruz, depois que Cristo diz, está consumado, estabeleceu a nova aliança, o sangue da nova aliança, o diabo e os seus demônios foram destruídos, aniquilados. Isso que Paulo quis expressar nesse texto que nós lemos na carta de Paulo aos Colossenses. Recebe a palavra de hoje. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer. Pode aplaudir, bem forte, pode aplaudir. Isso, bem forte. Isso, vamos fazer a breve oração. Feche os seus olhos. Senhor querido,
Nós queremos interceder por todos quantos receberão este arroz com feijão. Estas simples palavras, Senhor, do Evangelho da graça de Deus. Ilumine os olhos do coração de cada um deles. Eu sei que muitos deles foram aterrorizados com doutrinas e pregações que puseram medo no coração deles, puseram medo na mente. Alguns têm a mentalidade tão destruídas pelos ensinos que o diabo é grande, é poderoso, está na vida dele e até hoje não saiu. Alcance essas pessoas, liberta a mente deles. Conhecereis a verdade conhecida os libertará. Que muitos, até onde o Senhor fizer com que esta palavra chegue, haja revelação, libertação total de todo engano, de toda fortaleza da mente, de toda distorção de ensino na mente e no coração de todos. É o que nós cremos, cremos que será, que vai acontecer pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Vamos